Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês e a palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 9, dos versículos 20 ao 25. Gênesis, capítulo 9, dos versículos 20 ao 25. É uma palavra muito conhecida sobre Noé. Vamos ler juntos? Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Versículo 23. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Eu não quero entrar aqui na questão dele ter bebido, ter se embriagado, mas essa passagem sempre me chamou muito a atenção, porque o que acontece aqui, aliás, o título, né? O título da nossa mensagem hoje é Quando temos liberdade de contar o que os outros fizeram. O que acontece aqui é que essa versão usa o nome cão, né? As versões mais antigas traziam como cão. Então, como eu sou antiga, eu vou usar cão, tá? Porque cão tá meio esquisito aqui nos meus ouvidos. Então, o que acontece? Cão viu o pai nu e foi contar para os seus irmãos. Eu pensei em uma frase aqui. Cão descobriu a nudez do pai e foi contar para outras pessoas. Essa frase tem 2 significados por causa do verbo descobrir. Pensando em inglês, o verbo descobrir poderia ser find out, descobrir no sentido de eu não sabia e eu vim a descobrir. Mas também pode ser, até foi difícil encontrar um verbo aqui, o verbo to remove. Você remove alguma coisa, por exemplo, você remove o cobertor de sobre alguma coisa para ver o que tem embaixo. É essa a ideia. Então aqui nós temos 2 ideias. A primeira é, ele descobriu, ele não sabia. Ele viu. Tudo bem. O problema é o outro significado. Que ele viu o erro do pai. E ele removeu alguma coisa que estava cobrindo, ou seja, o silêncio dele seria esse cobertor, se ele não tivesse contado a outros. Olha bem o título aqui dessa mensagem de hoje. Quando temos liberdade de contar o que os outros fizeram. Nós temos liberdade, mas será que devemos? Aqui foi uma questão de descobrir a autoridade, o erro do pai. Mas eu quero me estender para qualquer pessoa. Nós podemos contar para os outros o que nós sabemos, o que nós vemos, mas será que nós devemos? Aí, procurando um pouco os sinônimos dessa palavra, descobrir, né? Eu encontrei como quando você descobre com uma ideia negativa. Eu encontrei como denegrir, desonrar, difamar, caluniar, desacreditar e injuriar. Há uma escolha aqui que nós temos que fazer. Será que tudo que nós sabemos nós temos que contar para os outros? Será que tudo que nós vemos nós temos que contar para os outros? E vocês viram que a consequência aqui foi muito ruim para Cão,
porque a palavra diz que o pai o amaldiçoou. Essa foi a consequência. Há uma decisão que nós temos que tomar aqui. Aí eu fiquei pensando, eu sou uma pessoa que eu luto muito para não julgar. Infelizmente eu tenho essa tendência. E eu peço a Deus, sempre eu peço a Deus por olhos de misericórdia, um coração misericordioso. Então eu tenho que tomar algumas decisões. Claro que eu peço que Deus transforme o meu coração, mas eu tenho a minha parte, tenho a nossa parte, tenho a sua parte também. Então eu tomo a decisão de, se eu não posso mostrar o bonito, eu não vou mostrar o feio. E recentemente eu tomei a decisão de não falar de quem não está onde eu estou. A pessoa não está aqui, então eu não vou falar sobre aquilo. É uma decisão minha. Aí eu comecei a pensar que muitas pessoas usam como desculpa fazer pedidos de oração. Vamos orar pelo irmão tal, pela irmã tal, mas vira fofoca, vira calúnia. O que deveria ser algo santo, muitas vezes não o é. Então nós temos que checar o nosso coração. Por que eu estou pedindo essa oração? É algo para ajudar a pessoa? Ou eu quero que os outros saibam o que aquela pessoa fez? O que está acontecendo com aquela pessoa? Cão, ele poderia não ter descoberto a nudez do pai. E aqui nudez, pessoal, nós podemos colocar outras palavras. Erro. Ele poderia não ter descoberto o erro do pai. Descoberto no sentido de revelar. E nós temos também essas situações diante de nós. A nossa decisão de não revelar tudo o que nós sabemos, se sabemos que vai se tornar calúnia, se nós vamos denegrir a imagem de alguém, nós devemos ficar quietos. O pastor Rodrigo Santana, ele tem mensagens lindas. Eu gosto muito de indicar vídeos, livros, né, que eu vejo. E eu gostaria de indicar uma mensagem dele no YouTube, chamada Cuidado com as suas palavras. Então é o pastor Rodrigo Santana e a mensagem é Cuidado com as suas palavras, no YouTube. E ele fala uma frase ali que quando eu ouvi me atingiu em cheio. Diz assim: só abra sua boca se as suas palavras forem melhores do que o seu silêncio. Eu vou repetir, tá? Só abra sua boca se as suas palavras forem melhores que o seu silêncio. Eu tenho tentado pensar dessa forma. Lilian, o que você vai falar é melhor do que se você ficasse quieta? Porque se não for, é melhor ficar quieta. Aí a gente não peca. A gente não revela erro de outras pessoas. Não é assim? E junto com esse revelar que não é bom, vem a maldição. Então, só para a gente encerrar, tem uma outra passagem no Novo Testamento com Jesus. Eu vou usar essa passagem porque ela me veio muito forte na minha mente, mas pode ser que os teólogos vão dizer que talvez não seja uma aplicação correta, mas eu vou falar assim mesmo, porque eu acho que tem muito a ver. Então é Mateus 6, versículo 3. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Aqui uma passagem também conhecida, né? Que é sobre a questão de ofertar. Então, se você vai ajudar alguém, não é para você ficar falando para ninguém.
E o restante, o final desse versículo diz: e o seu pai que lhe vê em secreto lhe dará a recompensa. A recompensa do que você fez, do que eu fiz, tem que vir do Senhor, não das pessoas que vão olhar e falar: oh, que coisa bonita que você fez, você é uma pessoa tão justa. Não, não é esse tipo de recompensa que nós temos que buscar. Pensando nessa passagem, eu fiz uma aplicação. O que nós vemos, ou aprendemos, ou sabemos, nós não devemos deixar que o nosso cérebro fique pensando, maquinando, remoendo. O que a mão esquerda dá, a mão direita não tem que saber e vice-versa. O que os nossos olhos veem, o nosso cérebro, ele não tem que ficar remoendo. Então nós temos que falar: pare de pensar nisso. Porque se não parar, nós vamos falar para outras pessoas. E eventualmente nós vamos denegrir a imagem de alguém. Nós vamos fazer fofoca. E nós já vimos que não há bênção nisso. Então eu comecei a pensar sobre mim. E eu falei: não, eu preciso compartilhar isso com as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Cuidado. Eu tenho falado para mim mesma: cuidado. Porque o nosso Pai que está em secreto, Ele está observando. Não é tudo que nós sabemos que nós devemos passar adiante. Se a consequência não é bênção, é melhor ficar quieto. Ore, vamos orar, vamos entregar ao Senhor, vamos perguntar para Deus: Senhor, o que eu faço com essa informação? E Deus tem me ajudado. Eu falava demais antes, eu ainda falo, mas eu falava demais no sentido de aumentar um assunto que eu não deveria ter aumentado. Então hoje eu vejo que Deus tem me dado graça porque eu tenho pedido. Alguém vem falar alguma coisa, eu até teria alguma coisa para acrescentar. Mas eu decido ficar quieta. Não é fácil, mas eu sinto tanta paz. E eu falo: puxa vida, eu não descobri ninguém. Eu não revelei segredo de ninguém. Eu não desonrei ninguém. E o meu Pai que está em secreto viu tudo. Eu queria deixar isso com vocês hoje, para que nós aprendamos juntos a não descobrir o erro de ninguém. Vamos orar, né? Até mesmo para pedir oração, cuidado com o que você está pedindo. É melhor você falar: eu queria pedir oração por um irmão, por uma irmã, por uma situação, né? E você não precisa detalhar, seja o que for. Ah, mas o meu pastor fez isso, tal. Decida não passar adiante. Ore e deixe Deus agir. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a realmente ficarmos quietos nos momentos em que nós sabemos que, se falarmos algo, nós vamos descobrir alguém. Nós vamos desonrar alguém com as nossas palavras. A começar dos nossos líderes, das pessoas que estão acima de nós, em qualquer área das nossas vidas. Pai, nós pedimos a graça do Senhor para que o Senhor nos ajude a apresentarmos ao Senhor pessoas e situações, mas não revelá-las para que nós sejamos abençoados, nós e as pessoas envolvidas. Pai, nós colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor mude o nosso coração, a nossa mente, que o Senhor nos dê uma mente abençoadora, um coração misericordioso, Senhor, e temente a Ti, porque o Senhor, o nosso Pai que está em secreto, está vendo tudo. Então que o Senhor nos ajude e nos transforme. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, queridos. Até mais.